E aí pessoal, tudo bem? Bom, fizemos essa viagem aí histórica de Campo Grande ao Parque Nacional do Cerro Corá, onde rodamos aproximadamente 360 quilômetros, né? Que é de Campo Grande ao Parque Nacional. Não é tão para dentro do Paraguai, nós rodamos apenas aproximadamente 40 quilômetros aí dentro do Paraguai. Uma viagem super tranquila, tem que parar apenas em Pedro Juan para pegar o permisso, né? Para poder andar no Paraguai sem nenhum problema. Passamos por 3 postos de polícia nesses 40 quilômetros que rodamos dentro do Paraguai, nenhum parou a gente, foi tudo tranquilo. Uma viagem bem gostosa de fazer, conhecer um pouquinho do Paraguai por dentro, né? A gente tem muita referência daquilo que é somente fronteira. E poxa, o Parque Nacional é um lugar muito bem preservado, pronto para receber turistas do mundo inteiro, assim dizer. Vale muito a pena conhecer, pessoal. A gente recomenda muito esse passeio, foi uma viagem muito gostosa. Chegando no parque, tem essa recepção aqui, tem alguns objetos que são da época, algumas informações também, alguns animais palhados, tem várias coisas bacanas aqui. Esse quadro aqui vai deixar o Solon Lopes. Se observarem aqui, ó, você tem também objetos, funções da época, tem bala de canhão, bala de revólver, né? O mais interessante, se olhar aqui, você tem a primeira cruz do Panchito Lopes, né? O Panchito que era filho do Solon Lopes, que morreu também nesse conflito. Tem também aqui a primeira cruz, que foi o túmulo do Solon Lopes, que não está mais aqui, tanto o Panchito como o Solon Lopes não estão mais enterrados aqui. Eles foram enterrados no parque, nós vamos conhecer o local, mas depois os corpos seus restos mortais foram levados lá para a Assunção do Panteão dos Heróis, alguma coisa assim. Tem aqui também, vocês podem observar, pedaço de espada, de baioneta. Você repara que a baioneta é bem da época mesmo, com as baionetas longas, né, que as armas não tinham muita repetição, então logo após a primeira utilização, o cara que era bom, o militar que era bom nesse tipo de armamento, ele conseguia dar no máximo 3 tiros por minuto. Então uma vez aí, praticamente disparada, a luta se voltava para a parte corporal, então por isso que tinha baionetas tão longas assim também. Bem interessante. Nós vamos conhecer agora lá o acampamento e o local onde foi a morte do Solano Lopes. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui é o local onde teve o último acampamento do Exército Paraguaio. Aqui onde foi basicamente o último quartel-general de Solano Lopes. Ele já tinha trocado a capital do Paraguai mais de 2 vezes e que acabou estabelecendo então a sua última campanha, né? Quando os brasileiros chegaram e invadiram aqui, eles até brincaram não, mas tem registro que eles falavam que o Solano Lopes era o mais fácil de você verificar dentro de uma centena de soldados esqueléticos. Ele era o único gordo, né? Tanto é que ele pegou o seu cavalo, fugiu à margem do rio Aquidauana, que está ali embaixo, onde ele morreu, nós vamos conhecer daqui a pouco, mas de fato já tem uma estrutura ali que nós vamos conhecer agora. Aqui foi o último acampamento do que restou da tropa paraguaia, né? Aqui foi o local de fato onde morreu o Panchito, o filho do Marechal Francisco Solon Lopes. Bom, vamos lá para a gente conhecer a estrutura, é bem bacana. Um minuto. Então ali é o último acampamento que nós tivemos ali, praticamente quartel-general, o último quartel-general do general Solon Lopes, né, do Paraguai. Quando a infantaria e a cavalaria brasileira entrou nessa região, teve um conflito, ali eram poucas centenas de paraguaios, um exército já praticamente dizimado, a maioria crianças, idosos, né, e todo mundo morrendo de fome, que é um exército esquelético. E quando os paraguaios invadiram naquela região, falaram, né, olha aquele gordinho ali passando, né, então o que acontece? Solon Lopes subiu no cavalo e correu nessa direção. Logo ali ele já foi alcançado e morto, né? E ali nós vamos explicar para vocês como é que foi essa situação e todo esse tema que existe, esses contos sobre a morte de Solon Lopes. Vamos lá. Bom, pessoal, foi exatamente aqui nesse lugar que em 1º de março de 1970 deu-se o fim oficialmente da Guerra do Paraguai. Exatamente nesse local foi onde Francisco Solon Lopes, o Marechal Francisco Solon Lopes, foi morto da Guerra do Paraguai. Ele foi atacado no acampamento, ali pela infantaria e cavalaria brasileira, fugiu a galope, como eu disse, era fácil a sua visualização, porque era a única pessoa gorda no meio de um exército esquelético. Quando ele estava fugindo, tentando atravessar já o rio,
o cabo Francisco Diabo, conhecido como Chico Diabo, acabou lhe desferindo um golpe de lança na região da sua perna, na região da virilha. Ele veio a cair com os pés desse lado do rio, com os pés na água, né, com os pés dentro da água, pegou sua espada e aí que nasce dos maiores mitos sobre o fim de Solano Lopes. Junto com o general Câmara, eu, Francisco e o cabo Chico Diabo, eles tentaram segurar o general Francisco Solano Lopes. Porém, ele apresentou resistência mesmo ferido. Nesse momento, quando iam tentar segurar o general para que ele pudesse se entregar, foi onde surgiu uma famosa frase onde há discussão e há divergência. Se ele disse, morro por meu país com a espada na mão, ou morro com o meu país com a espada na mão. Justamente esse detalhe de por ou com o meu país que nasce essa discussão, porque alguns entendem que quando ele diz eu morro com o meu país, dá essa ideologia então do fim do Paraguai, né? Então, quando eles estavam tentando aqui capturar o Solano Lopes, um tiro do outro lado da margem vem e atinge o general, o marechal. Então, nesse momento, por um ferimento a tiro, dentro dos artigos não falam de fato quem foi que disparou essa arma, morre o general Francisco, o marechal Francisco Solano Lopes. Isso era contra a ideia de Dom Pedro II, que ele queria que Solano Lopes fosse capturado vivo. E de fato, as tropas brasileiras tiveram a oportunidade de capturar Solano Lopes vivo. Só que, porém, uma tropa totalmente revoltada, 6 anos de guerra, cansada, inclusive já enfrentando uma tropa esquelética, em algumas batalhas finais, inclusive crianças, porque o exército paraguaio não tinha mais soldados. Enfim, deu-se cabo aqui do Francisco Solano Lopes, Marechal Francisco Solano Lopes. Em 1º de março de 1970, à margem desse rio, finalmente, oficialmente, acaba a Guerra do Paraguai. Logo após a morte então do Marechal Francisco Solano Lopes, seu corpo foi trazido para cá e aqui foi o primeiro local de sepultamento. Ficou aqui por muitos anos, depois os restos mortais foram retirados desse local e foram levados para a capital Assunção, no Panteão dos Heróis. Aqui preserva-se então o memorial do primeiro local onde o general, o Marechal, acabou sendo enterrado. Encerrando o passeio aqui no Parque Nacional do Cerro Corá, é um lugar maravilhoso, muito bonito. É um ponto muito bacana de conhecer, um ponto turístico aqui no Paraguai, além também de ser o local onde terminou a Guerra do Paraguai. Fomos muito bem recebidos pelo Sr. Buenaventura, tá? Muito importante esclarecer que aqui não tem nenhum custo, tá? É gratuito o passeio. Inclusive deixou a gente guardar aqui num quartinho nossos equipamentos, capacete, todo o equipamento da moto para a gente não ficar carregando. Nos ofereceu água também após o passeio. Sr. Buenaventura, dá um recado para os brasileiros virem conhecer aqui o Parque de Cerro Corá, dá um recado para o pessoal lá. Y le vamos a esperar a toda la gente que es del Brasil para conocer Cerro Corá. Muito bom, pessoal. Vem para cá conhecer. Tem uma história do Brasil aqui também. É muito legal. Vem para cá. Ahí.